Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome
Bom dia, irmãos. Graça e paz, como é que vocês estão? Mais um domingo reunidos em família, né? Um prazer estar com cada um de vocês. E eu tô com uma expectativa gigante, mais uma vez, para aquilo que Deus vai falar conosco nessa manhã, né? Eu espero que, assim como eu fui tão abençoado com a palavra que nós vamos compartilhar nessa manhã, assim como eu fui tão abençoado, você seja também, né? Essa semana foi a semana dos namorados, né? Fiquei tão feliz. Domingo passado estávamos na igreja e a maioria de vocês, todos os casais casados estiveram lá, pegando o kit que nós preparamos com tanto carinho para vocês. E eu tenho certeza, né? Tenho certeza que a grande maioria já desfrutou, né? No sábado, alguns vão desfrutar hoje na tarde, assistindo um filminho, assistindo uma série, enfim. Que bom, né? A gente não podia deixar passar em branco essa semana tão especial, né? Se tem algo que nós valorizamos muito na nossa igreja, é a questão dos relacionamentos, dos casamentos, né? É tão bom, sabe, irmãos, dar um testemunho de que conquistas que vocês tiveram, né? Eu, como pastor, a sua alegria é a minha alegria também. Eu fico tão feliz, pastor, olha, eu comprei uma casa nova, pastor, eu peguei uma promoção no trabalho, pastor, olha, eu tive um aumento de salário, pastor, olha, enfim, tantas outras coisas. Meu filho passou no vestibular. Todas essas coisas são ótimas, são testemunhos, isso alegra o nosso coração e o meu coração de pastor. Mas o que alegra muito mais, irmãos, são testemunhos no casamento. Casamentos duradouros, casamentos que, mesmo passando por lutas, passando por dificuldade, o Senhor tem preservado. E é tão gostoso quando, às vezes, um casal, pastor, olha, estamos fazendo 30 anos de casado. Pastor, estamos fazendo 50 anos de casado. Pastor, ora por nós, estamos fazendo 15 anos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Amém? Mas que bom, queridos. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Tiago. Lá em Tiago, no capítulo 4. Um texto tão conhecido lá de Tiago. Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler lá. Tem um subtítulo aqui na minha Bíblia. Eu não sei se na sua tem. A minha tem um subtítulo assim, em cima do versículo 13 do capítulo 4, né? Diz assim: a falibilidade, ou seja, a falência dos projetos humanos, ou seja, as falhas dos projetos humanos. E eu estava meditando nesse texto durante essa semana e Deus falou comigo de uma maneira tão clara. E eu peço a Deus que, assim como falou comigo, fale ao seu coração também. E esse texto não podia ser tão atual como nos dias de hoje. Assim é a palavra de Deus, né, irmãos? Ela é uma palavra viva, uma palavra presente, uma palavra sempre atual, uma palavra sempre renovadora. Amém? Então, Tiago, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã, e que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que parece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, esse está pecando. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Nós oramos nesta manhã, oramos neste momento, crendo, Senhor, que tu és poderoso, Senhor, que tu és um Deus que a cada dia renova a tua palavra no nosso coração. Fala conosco, Senhor, de maneira especial. Fala conosco, Senhor, de maneira sobrenatural e faz-nos entender aquilo que tu queres para cada um de nós, no santo nome de Jesus. Irmãos, começamos o ano de 2020 como todo ano nós começamos, e nós valorizamos muito isso. Nós findamos todos os anos e iniciando
iniciamos o ano subsequente fazendo projetos. Se tem um pastor que valoriza isso, planos, projetos, metas, expectativas, esse pastor sou eu. E a Bíblia nos ensina isso, que eu e você precisamos fazer planos. E nós iniciamos um ano cheio de planos, planejando coisas relacionadas ao trabalho, relacionadas aos negócios, planos de férias, quando que eu vou tirar férias, planos de negócios e tantos planos relacionados à família, enfim, tantos planos. E de repente aparece essa crise do Covid, que é uma crise epidêmica, uma crise financeira, uma crise social, e muda tudo, completamente tudo. Essa crise, irmãos, para muitos, veio como um tremendo bufetão na cara. Veio como um chacoalho, um despertar para, tipo, olha para a sua vida, olha o que você está fazendo com a sua vida. E sabe, irmãos, com toda a dificuldade, com toda a luta que nós temos passado, com todas a dificuldade financeira, a dificuldade de saúde, enfim, nós já temos entre nós alguns irmãos que foram infectados com a doença, graças a Deus, alguns já se recuperaram, outros estão se recuperando, mas com tudo, irmãos, nós temos aprendido que em tudo, essa crise pandêmica tem nos mostrado que em tudo nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. O homem, ele é muito egocêntrico. O homem, ele acha que ele pode todas as coisas, e muitas vezes o homem de Deus, ele acha que pode todas as coisas. E todas as vezes que eu traço planos, todas as vezes que eu traço metas, todas as vezes que eu vislumbro objetivos sem a direção de Deus, eu tenho uma forte tendência a falhar, a ter problemas. Então deixa eu falar um negócio para vocês. Muitas pessoas que fizeram planos, que confiaram em negócios, que confiaram no seu talento, que confiaram na sua capacidade, que confiaram, enfim, nas suas limitações, esquecendo-se de Deus, são as que mais têm sofrido. São as que mais estão passando por dificuldades agora, porque não dependiam de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Que nós somos diferentes, que nós não estamos sofrendo? Claro que não. Nós também, a igreja do Senhor tem sofrido. A igreja do Senhor, alguns têm ficado doentes, alguns têm perdido o emprego, alguns têm passado por dificuldades financeiras também. Mas quando nós reconhecemos e entendemos que tudo depende do Senhor, que tudo vem dele, o nosso coração fica em paz. O nosso coração fica em paz. Porque a palavra nos diz que a nós não pertence o amanhã. Para nós não pertence o amanhã. Nós não podemos nos gloriar do amanhã, porque nós não sabemos o que será o amanhã. Nós projetamos, nós planejamos e nós declaramos: Senhor, se tu quiseres, se o Senhor permitir. Assim tem que ser o nosso planejamento, assim tem que ser a nossa convicção. Ao contrário do mundo aí fora, que o mundo aí fora, eles fazem um plano sem contar com Deus, eles estabelecem a meta sem contar com Deus. Agora, eu e você, nós precisamos ser diferentes com relação a isso. E é isso que Tiago está ensinando aqui, nesse capítulo 4. Eu estava olhando algumas coisas aqui, irmãos, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa sociedade, olhando para os dias que nós vivemos hoje. O homem confia em algumas coisas. O homem moderno, o homem de hoje, o homem antigo também, desde a criação do mundo, era assim também. Mas o homem moderno, o homem de hoje, ele confia muito no poder econômico. O homem acredita que ele pode fazer todas as coisas com dinheiro, que o dinheiro resolve tudo, que o poder financeiro pode resolver todos os problemas do mundo. E nós temos visto, esta pandemia tem nos ensinado e tem nos mostrado que este vírus,
ele tem sido democrático, ele tem atacado o rico e tem atacado o pobre, ele tem atacado o intelectual, o doutor, e tem atacado o analfabeto, ele tem atacado o jovem atleta e tem atacado aquele que já é avançado de idade, ele tem atacado aquele que tem problemas, alguns problemas já recorrentes de saúde, tem atacado aquele que é saudável, enfim. E o que o dinheiro tem feito? Tem adiantado nada. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, tanto na fila do SUS, como nos melhores convênios médicos da nossa nação, os melhores hospitais do nosso país. Então, poder econômico, nada tem podido ser feito. Nada tem podido ser feito. E o homem confia nisso. O homem confia no dinheiro, o homem confia no poder econômico, achando que o poder econômico pode transformar qualquer coisa. Tem gente que acha que o problema do casamento dele é a falta de dinheiro. Tem gente que acha que o problema espiritual dele é a falta de dinheiro. Tem gente que acha que o problema de relacionamento com as pessoas é porque ele não tem dinheiro. E o dinheiro, irmãos, para o homem espiritual tem um papel tão pequeno. Para o homem, para a mulher que é mais ligado a Deus, tem um papel tão pequeno. E essa pandemia tem mostrado isso. Mas infelizmente, o ser humano dos dias de hoje confia muito no poder econômico. Uma segunda confiança em que o homem coloca a sua energia, a sua confiança antes de Deus, é o poder tecnológico. Nós vivemos dias em que vai chegar-se o tempo em que todas as doenças serão curadas. Vai chegar-se o tempo em que todos os vírus terão uma vacina para combatê-lo. Nunca mais vai haver. Quem imaginaria, irmãos? Quem imaginaria que em pleno ano de 2020... nós ficaríamos 4 meses, já estamos 4, tem cidades que há 4 meses, tem países que há 4 meses não fazem nada, que há 4 meses não sai para fora de casa, tudo parado, a economia parou, a escola parou, as fábricas pararam, tudo parou, por causa de um vírus, isso em pleno 2020, a era da tecnologia, era da medicina avançada, era da biomedicina, dos grandes doutores, dos grandes intelectuais dessa área. E por causa de um vírus, que ainda não se detectou uma vacina para ele, o mundo parou. Mas infelizmente, a confiança do homem está na tecnologia. O homem acha que tanto o poder econômico como o poder tecnológico pode todas as coisas. E isso tem provado, essa pandemia tem provado mais uma vez que nós precisamos depender de Deus. Que a nossa dependência precisa ser única e exclusiva de Deus. Essas coisas são boas? Ajudam. É melhor viver num país pobre ou viver num país rico? Claro que é num país rico. É melhor viver com tecnologia ou sem tecnologia? É claro que com tecnologia. Mas a nossa dependência principal é Deus. Porque essas coisas sem Deus não têm valor. E o terceiro poder aqui que muitas vezes o homem confia, e nós temos vivido demais nos dias de hoje, é o poder político. As nações mais poderosas, quando começou essa pandemia, as nações mais poderosas vão tirar isso de letra. E a gente tem percebido que não é assim. A nação mais poderosa do mundo é a nação onde mais se infectaram as pessoas. Itália desenvolvida, olha o que aconteceu na Itália. A Espanha super desenvolvida, olha como foi o negócio na Espanha. A própria China. Enfim, nações ricas, nações tecnológicas, nações poderosas, o quanto tem sofrido com essa pandemia. E tudo isso, irmãos, tudo isso para provar que todas estas coisas diante de Deus não tem tanto valor. Quantos não pensaram
Quantos não imaginaram que as nações mais poderosas sairiam dessa pandemia incólume? Sairiam dessa pandemia intactas? Sairiam dessa pandemia como se fosse um resfriadinho? E não. E essa pandemia tem assolado o mundo. Essa pandemia tem feito o mundo sofrer. Mas por quê? Porque isso mostra para mim e para você, irmãos, que nós precisamos ser dependentes de Deus. Eu sempre digo isso, já falei isso aqui algumas vezes, irmãos. Se existe um lugar bom, um lugar fértil, um lugar que pastor e eu gosto de falar a respeito da palavra de Deus, é em hospital. Porque no hospital todo mundo é igual. Em hospital o sujeito, o camarada, ele pode ter uma BMW estacionada no estacionamento do hospital, ele pode ter um relógio de ouro, ele pode ter um cordão de ouro, ele pode ter uma conta gorda e ele pode ter uma cueca de grife que ele pagou R$1.000. Mas no hospital nem a cueca de grife dele, nem o relógio dele ele pode usar. Então lá, o que ele usa é um camisolão aberto nas costas, que quando ele vira dá para ver tudo, e nem isso ele pode usar. Então ali, o ser humano olha para si mesmo. Quantos já não ficaram internados? Eu já fiquei internado algumas, já fiz algumas cirurgias. E ali você olha para você, a gente se olha e a gente vê o quão pequeno nós somos diante de Deus. O quão pequeno nós somos diante de Deus. O quão pequeno são as coisas, o quão pequeno é o dinheiro, o quão pequeno é o poder, o quão pequeno é o prestígio sem Deus. E nós aprendemos isso. Então, o homem moderno, o homem dos dias de hoje, ele acha que com o poder econômico, com o poder tecnológico e o poder político, com essas três coisas, esses três poderes juntos, ele vai longe. E se nós não tomarmos cuidado, eu e você, como igreja, nós, filhos de Deus, nós que reconhecemos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, que professamos a fé em Jesus Cristo, se eu e você, se nós não atentarmos para isso, nós também embarcamos nessa, achando que tudo se resolve. Ah, não, o Bolsonaro resolve. Ah não, o Dória resolve. Ah não, o Instituto Butantan já está resolvendo. Ah não, vai liberar uma grana e tudo resolve. A gente acha que as coisas se resolvem à medida que a gente coloca as nossas expectativas. Mas nós precisamos entender, e essa pandemia, mais uma vez repito, e essa pandemia tem mostrado isso, tem nos ensinado isso, que nada supera o poder de Deus. Nós vamos sair dessa pandemia, irmãos. Nós vamos sair dessa pandemia. A nossa nação vai decolar. A nossa igreja vai viver um tempo diferente. A igreja brasileira vai viver um tempo diferente. A sua família vai viver um tempo diferente. A nossa nação vai viver um tempo diferente. Mas quando Deus quiser, não será diferente. Será quando Deus quiser, não quando os homens quiserem. Amém? E avançando aqui, eu pontuei algumas coisas. E uma coisa algo que Tiago trata aqui, irmãos, que é muito interessante no versículo 16, são as nossas arrogantes pretensões. Olha o que ele diz aqui no versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha que coisa interessante, irmãos. O ser humano, ele tem a mania de achar que ele é o centro de tudo. O homem é assim. Ele tem a mania de achar, ele é egocêntrico, ele acha que tudo gira em torno dele. E o que o Tiago está dizendo aqui no versículo 16, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você faz plano sem consultar a Deus, quando você cria propósitos sem perguntar a Deus e sem buscar a direção de Deus, isso é arrogância, isso é jactância e isso é maligno. É para o seu próprio mal. Ah, pastor, e como que eu tenho que fazer? Se Deus quiser.
Se Deus quiser, eu vou abrir esse negócio. Se Deus quiser, eu vou casar. Se Deus quiser, eu vou comprar essa casa. Se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Se Deus quiser. Tiago está dizendo isso. Que quando eu não faço, quando eu não tenho esse entendimento, eu estou fazendo algo maligno, eu estou sendo arrogante, eu estou achando que as rédeas da minha vida estão sobre as minhas mãos. E deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, você que está me assistindo aqui, minha irmã, as rédeas da sua vida não estão sobre as suas mãos. Você tem o poder de tomar as decisões sobre a sua vida. E se você tomar decisões boas, você colherá frutos bons. Se você tomar decisões más, erradas, você colherá frutos maus. Entretanto, as rédeas da sua vida estão na mão do Senhor. É Ele que conduz todas as coisas. É Ele que conduz todas as coisas. Por isso que eu preciso todas as manhãs, todos os dias, Senhor, eu dependo da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida. E Tiago está dizendo isso. Olha, agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogâncias e pretensões. Toda jactância, ou seja, toda arrogância semelhante a essa, ou seja, o homem, aquele ser que reconhece a Deus, mas faz os seus planos sem consultar a Deus, esse faz como se fizesse obra maligna. Por isso que precisamos consultar a Deus. Por isso que precisamos consultar a Deus. Os planos, os nossos planos, sem Deus, são apenas planos e muitas vezes planos malignos. É o que Tiago diz. Olha o que diz lá no versículo 13. Aqui são as arrogâncias na prática, né? Que muitas vezes, irmãos, eu e você, sem percebermos, sem perceber, a gente acaba cometendo esses erros. Não é por maldade, não. Eu sou rebelde. Eu sou o ímpio. Não. Fazemos muitas vezes sem perceber. Olha o que diz aqui. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro, e tal. Ou seja, ele está dizendo aqui, ele já está prevendo como será a vida. Olha, hoje ou amanhã eu vou para tal lugar. Fala aqui de tempo, a pretensão que eu e você temos do tempo, do hoje, do amanhã. Nós não sabemos. O amanhã e o hoje não nos pertence, meu irmão. O amanhã e o hoje não nos pertence. E aqui no versículo 13 ele está dizendo, olha, hoje ou amanhã, ou seja, o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, eu vou fazer tal coisa. Então assim, ele está com arrogância, tem a arrogância e a pretensão de, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu faço o que eu puder, na hora que eu quiser fazer. Sem consultar, sem dizer, se Deus quiser amanhã, se Deus quiser no domingo que vem, se Deus quiser na segunda-feira, se Deus quiser daqui 2 anos. É assim que temos que proceder. É assim que temos que proceder. Aí no segundo, na continuação da frase, fala a respeito da nossa arrogância com relação às decisões, no mesmo versículo. Né? Ele primeiro fala a questão do tempo, hoje ou amanhã. Aí ele fala, iremos para tal cidade e lá passaremos um ano. Iremos para tal cidade e lá passaremos um ano. Ou seja, ele já está aqui com a arrogância na questão das decisões. Primeiro ele define o tempo, sem consultar a Deus. E depois ele começa a tomar as decisões. Lá eu vou fazer isso, lá eu vou fazer aquilo, lá eu vou fazer... E a Bíblia diz, irmãos, Tiago está dizendo aqui, que quando eu tenho essa pretensão, sem consultar a Deus, que quando eu tenho essa pretensão, sem consultar o Senhor, Senhor, é isso mesmo que tu queres que eu faça? Isso é maligno. E por último aqui, né, no mesmo versículo também, aí ele continua, né, fala a respeito das habilidades. Olha o que diz lá, porque lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Aqui ele já está com a pretensão, com a arrogância de que o talento dele em negociar, que o talento dele em obter lucros vai dar tudo certo.
mas sem consultar a Deus. Então o que Tiago está ensinando para mim e para você aqui, meu irmão? Que as nossas habilidades dependem do Senhor, que o nosso tempo não depende de nós, depende do Senhor, que as nossas decisões dependem da direção do Senhor, e eu preciso buscar isso do céu, ser cheio. O versículo que eu li para vocês lá em Coríntios, 2 Coríntios 4:7, né? Nós somos como vasos de barro, e se nós não formos cheios da presença de Deus, se Ele não depositar sobre nós o espírito de sabedoria para que nós tomemos as melhores decisões, nós estamos perdidos, nós seremos derrotados, nós fracassaremos. Então as minhas habilidades para negociar, eu posso até ser habilidoso em negociar e ter muito lucro, mas sobre a direção de Deus. Controlar o tempo, ai Senhor, é agora, é amanhã, é depois, quando que eu faço? Eu preciso consultar a Deus. Tomar as decisões, eu vou, eu fico, eu preciso consultar a Deus. E esse versículo 13 resume tudo isso aqui. Esse versículo 13 resume tudo isso. Atendei agora, vós que dizeis, hoje, amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Todas estas coisas relacionadas ao tempo, ao talento, às decisões, eu preciso consultar a Deus. Porque se eu não consultar a Deus, irmãos, eu estou fadado ao fracasso. Agora, como nos proteger disso? Pastor, às vezes eu até faço isso, eu tomo tantas decisões, pastor, sem consultar a Deus, relacionado à minha família, relacionado à minha vida profissional, relacionado ao meu casamento, relacionado a tantas coisas, mas como me proteger disso? Aí olha o que diz lá no versículo 14, olha o que diz lá, olha o que ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Ele perguntando. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Como nos proteger? Entendendo, irmãos, que nós não somos nada. Tiago nos compara aqui como uma neblina, aquela neblina que baixa, faz aquele alvoroço e logo se dissipa. Ele está dizendo para mim e para você aqui, e o Covid nos mostrou isso, que nós não somos nada. Tínhamos tantos planos que eu fiz esse ano, irmãos. Só viagens que a gente teve que desmarcar, projetos que eu estava com profissional, um projeto pronto para lançar na semana seguinte, um produto novo que eu ia lançar no meu trabalho, 2 conferências marcadas e agendadas, igrejas que eu ia pregar, viagens marcadas, tantas coisas marcadas. E essa pandemia me provou que uma agenda que não é a agenda de Deus, não vai para frente. Pastor, mas você consultou Deus? Consultei, mas Deus não quis. Deus mudou os planos, e é Ele que é dono dos planos da minha vida, e é Ele que precisa ser o dono dos planos da sua vida. Então, o que o Tiago está dizendo aqui é exatamente isso. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece um instante e logo se dissipa. Pastor, quando vai voltar o culto? Pastor, quando a igreja voltar, como será? A minha expectativa, irmãos, a minha expectativa é que volte o mais rápido possível, e eu tenho certeza, irmãos, a minha convicção, meu coração está explodindo, crendo que a igreja brasileira, que a nossa igreja, que a comunidade da graça vai viver um tempo especial. Essa é a expectativa do meu coração. Agora, isso, se Deus quiser, essas coisas irão acontecer, se Deus quiser. Essa é a minha expectativa. Então, irmãos, quando Ele nos compara a neblina, Ele escancara a nossa fragilidade. Ele escancara, Ele estampa o quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos depender dEle. E olha o que diz lá no versículo 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, Tiago nos ensina que nós precisamos depender de Deus e que todos os nossos planos, isso não é chavão, isso não é clichê não, mas todos os nossos planos, todas as nossas expectativas, elas precisam vir seguida de se Deus quiser, se Deus aprover, se Deus abençoar, se Deus colocar a mão, como ele diz aqui no versículo 15, em vez disso vocês devem dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso e aquilo, se Deus quiser. Ou seja, todos os nossos planos, todas as nossas metas, tudo aquilo que estabelecemos, precisamos colocar nas mãos de Deus, porque os planos sem Deus, ele é um plano arrogante, ele é um plano maligno. Então, Tiago nos ensina isso. Aí no versículo 16, ele continua, né? Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Aí versículo 17 ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo aqui para mim e para você o seguinte: que a nossa vida, nós somos como neblina, ó, nós passamos voando. E que a nossa vida depende muito pouco de nós mesmos. Nós somos dependentes de Deus. E nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, todas as oportunidades que nós tivermos, nós precisamos fazer o bem. Porque nós não sabemos como será o amanhã. Tanta gente que tinha tanto sonho. Tanta gente que pensou em fazer tantas coisas esse ano, que partiram dessa terra devido ao Covid, que estão enfermas, que perderam os seus bens, que perderam os seus negócios, que perdeu enfim. Então, o que ele está dizendo para mim aqui é o seguinte, que a nossa vida passa, ainda que você viva 200 anos, que a nossa vida passa tão rápido aqui nessa terra, passa tão rápido aqui nesse mundo, que o tempo que nós tivermos, façamos o bem, né? A gente não tem controle de nada. Os meus planos dependem de Deus. E como eu não tenho controle, eu preciso pensar no reino de Deus. Eu preciso pensar nas pessoas. Eu preciso pensar no próximo. Eu preciso pensar no necessitado. Eu preciso pensar em abençoar o reino. Eu preciso pensar em falar do amor de Deus para as pessoas. Porque eu não tenho controle de nada. Eu não sei como será o amanhã. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, esse está pecando. E por último aqui, irmãos, nós precisamos, e eu me incluo nisso, nós precisamos reconhecer a nossa ignorância, entender que nós não temos controle sobre nada na nossa vida, nós não temos controle. O que nós precisamos fazer é a vontade de Deus e andarmos na dependência dEle. Os meus planos precisam ser os planos de Deus, né? Os meus planos, sem a presença de Deus, eles perdem a importância. Eles são planos vulneráveis, planos que podem se dissipar como a neblina. Então, eu preciso entender que eu dependo de Deus, que eu sou vulnerável e que os meus planos sem Deus não vão para lugar nenhum. Então, irmãos, a promessa que eu quero deixar para a sua casa, para a sua família, para nós nesse dia, que se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Se Deus quiser, a sua casa não será tocada, nós não seremos tocados, nós seremos preservados, se Deus quiser. É isso que Deus nos ensina a profetizar. A nossa economia, o nosso país vai decolar, a nossa economia vai reagir, se Deus quiser. Nossa igreja vai viver um tempo novo, se Deus quiser. Nós seremos mais cheios do Espírito Santo, se Deus quiser. É isso que nós precisamos profetizar.
que todas estas coisas acontecerão na nossa vida, se Deus quiser. Que 2020 ainda será um ano muito abençoado, cheio da presença de Deus. Que a igreja do Senhor aqui no Brasil viverá um tempo novo. Que a comunidade da Graça em Santo André viverá um tempo novo. Que a sua casa viverá um tempo novo. Que a sua família, que o seu casamento, que as suas finanças viverá um tempo novo, se Deus quiser. É isso que nós precisamos profetizar. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós declaramos e confessamos a nossa limitação, a nossa pequenez, e declaramos: Senhor, se o Senhor quiser, nós dependemos de Ti. Sabe o que acontece? Ele diz: eu quero, como aquele leproso que se encontra diante de Jesus: Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me purificar. E sabe, Jesus olha para ele e diz: eu quero. Então eu quero dizer para você, os seus planos, todos os seus planos, a partir de agora, você vai dizer: se o Senhor quiser, se Deus quiser. E sabe o que Ele vai dizer para você? Eu quero. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, eu quero orar com você em cima dessa palavra. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra tão renovadora. Quero te agradecer, Senhor, porque nessa manhã, nesse dia, o Senhor nos lembrou da nossa pequenez, da nossa insignificância, Senhor, com relação ao tempo, com relação ao modo, com relação, Senhor, a sermos arrogantes, achando que podemos alguma coisa. Senhor, nesta manhã nós reconhecemos a nossa limitação e declaramos, meu Deus, que somos totalmente dependentes de Ti. Que a nossa esperança, que os nossos planos estão em Tuas mãos, ó Pai. E que se Tu quiseres, nós seremos bem-sucedidos. Que se Tu quiseres, ó Pai, a nossa casa será bem-sucedida. Que se Tu quiseres, a nossa igreja será bem-sucedida. Que se Tu quiseres, ó Pai, mal nenhum, praga nenhuma tocará a nossa casa. Que se Tu quiseres, ó Pai, nós não seremos atingidos. Porque assim, Senhor, nós dependemos de Ti. O Senhor declara que nós somos como a neblina que baixa e logo depois se dissipa. Que o nosso tempo aqui é tão curto. Mas uma coisa nós sabemos, ó Pai, que um dia teremos uma eternidade ao seu lado, Pai. Que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar. E mesmo diante, Senhor, dessa pandemia, desse momento difícil que o mundo tem vivido, as pessoas têm entendido e enxergado que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor nunca perdeu o controle da história. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom, né? Que bom. Depois leia esse texto com calma, acompanhe esse texto com calma. É um texto tão rico. Tiago, capítulo 4. Um texto tão rico. Esses versículos do versículo 13 ao versículo 16, que são ensinamentos tão profundos para mim e para você. Amém? Vamos continuar, queridos, louvando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu tenho um texto que eu gosto muito lá em Ageu, eu queria compartilhar com você, não precisa abrir não, mas eu queria compartilhar com você aqui. Está em Ageu, no capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 2, né? Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é tempo de habitardes, vós em casas apaneladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegam a se fartar. Vocês bebem e não se saciam. Se revestem, mas ninguém se aquece.
e recebe o salário como se recebesse num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa dela, e me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Veio a palavra do Senhor ao homem de Deus, e a palavra que o Senhor diz é, olha, dizendo ao povo, um povo que já tinha sido tão abençoado, um povo que tinha sido tão cuidado por Deus. A palavra do homem de Deus para aquele povo era o seguinte: olha, vocês estão vivendo em casas boas, a casa de vocês estão apaineladas, estão bonitas, estão bem acabadas, mas a casa do Senhor está em ruínas. Por isso que vocês comem e não se fartam. Por isso que vocês bebem e não matam a sede. Por isso que vocês se vestem e não se aquecem. Por isso que vocês são como aqueles que recebem o salário, mas o salário vai como se fosse para um saco furado. Aí ele diz: olha, lembre-se, olhe lá para trás, olhe para o passado de vocês, olha aquilo que eu já fiz. E aí ele depois, lá no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: olha, eu não preciso de dinheiro de vocês, meu é a prata, meu é o ouro, mas eu quero que vocês reconheçam a bondade do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Sabe, irmãos, e eu tenho visto, sabe, o cuidado de Deus com cada um de nós. O quanto Deus tem abençoado e cuidado de cada um, mesmo diante dessa pandemia. O zelo, falava isso essa semana com o irmão, o quanto Deus tem cuidado dos nossos irmãos da igreja. E sabe o que é isso, irmãos? É zelo com as coisas do Senhor. É zelo com as coisas do Senhor. E sabe, quando nós somos zelosos com as coisas do Senhor, Ele não nos desampara. E eu tenho orado dia após dia para que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém? Pegue aí o seu dízimo, a sua oferta, crendo que Deus é poderoso para multiplicar aquilo que tem colocado na sua mão. Está passando aqui o número da nossa conta, se você quiser fazer um depósito, quiser fazer uma transferência. Alguns irmãos, domingo passado, trouxeram os seus dízimos na igreja. Se você quiser trazer também, pastor, eu tenho dificuldade, negócio de aplicativo, de fazer transferência. Alguém pode passar aqui na minha casa, eu posso deixar na casa de alguém. É só avisar, irmãos. Entre em contato com o líder, entre em contato com a Mauri, que é o nosso tesoureiro, que a gente dá um jeito, tá bom? Eu sempre digo isso, as contas não têm parado, continuamos pagando o aluguel, pagamos agora dia 1º o aluguel, continuamos pagando a água, a luz, como você aí na sua casa, eu sei. Então tudo tem se mantido. Ah, pastor, mas não estamos usando o prédio, mas o que há de se fazer, né? Mas graças a Deus, irmão, o Senhor tem enviado recurso. Amém? Pega aí o seu dízimo, seu comprovante de depósito, ou se está no seu celular, levanta aí o seu celular, eu quero consagrar junto com você. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Nós te bendizemos e te agradecemos, porque somos privilegiados, ó Deus, de podermos trazer as nossas sementes, os nossos dízimos à sua casa. Senhor, lá atrás, homens e mulheres simples investiram no teu reino, e a palavra pôde chegar até nós. De semelhante modo, Senhor, nós investimos no seu reino para que outras vidas sejam alcançadas. Eu oro agora e peço a tua bênção sobre cada um daqueles que estão ofertando, sobre cada um daqueles que estão trazendo os seus dízimos. A casa do Senhor, multiplica, Senhor, a semente deles. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe vocês. Que bom ter esse tempo com vocês, mas vai ser melhor ainda, né? Prepare aí, ó, a expectativa no seu coração. Logo nós vamos voltar. Nossa igreja tá linda aqui, tá preparada. Logo nós vamos voltar. Vamos voltar com 2 cultos, um culto pela manhã, um culto pela tarde. E vamos voltar no tempo certo. Aquilo, se Deus quiser, como foi a palavra hoje, né? No tempo que Deus quiser, nós vamos voltar. Amém? Coloque sua mão no seu coração. Eu quero orar por você, pela sua casa, abençoar o seu lar, a sua família, os seus negócios. Pai querido, eu quero abençoar agora, Senhor, cada um daqueles que está me ouvindo agora, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Põe a tua mão sobre eles, ó Pai. Guarda-os de todo mal, cobre-os com o teu sangue. Coloca os teus olhos sobre eles, ó Pai. Dá a eles uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia da tua presença. No santo nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada no santo nome de Jesus.